empreendedorismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Just a little bit harder, so I can love him until myself. Olá, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Comigo na mesa hoje está o cara que colocou médicos nas casas das pessoas por todo este Brasil. Todo ainda não, mas a gente vai saber já as cidades que a Docway está. Apresento o convidado Fábio Tiepolo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você, parceiro de alguma data aí já. Obrigado pelo convite. Já corremos o deserto da Jordânia aí junto, né? Já fizemos alguma coisa. Tá certo. E, cara, a gente falou de médico em casa, mas eu já vou dar um spoiler pra galera aí, que você não é médico, né? Não, eu não sou médico, sou formado em administração de empresas. Tenho alguns cursos na área de saúde, trabalhei 15 anos na Johnson & Johnson, ocupei lá algumas posições interessantes que me deram uma boa noção do que é saúde. Você tinha cota de cotonete lá na Johnson ou não? Cara, tem um negócio na Johnson que chama lojinha. A minha mulher fala até hoje, quando é que a gente vai ter uma lojinha daquela de novo pra comprar os produtos mais baratos? Eu fico imaginando. Sensacional. Vamos falar de coisa legal aqui, né, cara? Esse episódio, o ouvinte aí já escutou uma música por trás, né, de pano de fundo, que foi uma escolha sua, que eu quero deixar o episódio com a sua cara. O que o pessoal tá ouvindo aí, Fábio? O pessoal tá ouvindo Try, da Janis Joplin. Muito bem, solta o som aí, Thiaguinho. Hoje tem! A Docway é uma... Eu posso falar plataforma? Pode, hoje sim. Uma plataforma de médicos em casa, né? Um aplicativo bem forte, já com bastantes downloads, que a gente já vai falar. E como é que foi, cara? Qual foi o momento do estalo que você falou, cara, e se eu colocar médico na casa das pessoas? Por um aplicativo, né? Eu tenho uma filha, hoje ela tem 8 anos, há 3 anos atrás ela estava com 5. E durante uma manhã de sábado, eu já estava nessa jornada de Curitiba a São Paulo, uma manhã de sábado, estava em casa, ela amanheceu bem doentinha. E pai de primeira viagem, primeiro episódio, assim, um pouco mais grave, né? Aí eu resolvi trocar ela nas pressas para levar para um pronto atendimento. E ela olha para mim e diz assim, papai, se eu que tô doente, por que o médico não pode vir aqui? Esse foi o insight, assim, que ficou martelando na minha cabeça, como eu já trabalhava na Johnson & Johnson, né, no laboratório, que é a Janssen, farmacêutica da Johnson. Tinha muito contato médico, muito mesmo. E aí escolhi uma pediatra para que pudesse atender minha filha, olhei no meu celular, liguei para ela, falei, doutora, você pode atender minha filha em casa? Ela disse, posso. Ela foi, fez o atendimento, eu vi acontecer, Beatriz, com os brinquedos dela, no quarto dela, sem se expor a nenhum risco de pronto atendimento, pronto socorro, fila, espera, trânsito. E aí achei que a ideia pudesse ser replicada. E aí assim surgiu o insight e assim a gente começou essa história maluca, pelo menos germinada já na cabeça. Que legal, cara. Eu tô na mesa aqui com outro amigo meu, né? Eu sempre penso em convidar alguém. Wellington Cruz, seja bem-vindo ao EmpreendaCast. Fala, Gustavo, tudo bem? Prazer participar aqui com vocês e entrevistar aí o nosso amigo Fábio com essa história muito legal aí da Docway. Que bacana. A Beatriz é a sua filha. Minha filha. Cara, você colocou ela alguma vez no pitch pra... Essa sempre é uma história que define muito bem o que a Docway faz, né? Então eu sempre, quando faço o pitch, eu ilustro dessa forma, porque a pessoa que tá ouvindo consegue tangibilizar muito rápido o que a gente faz. Então eu não preciso ficar explicando o médico, se conecta, que volta, que vai. Não, cara, a história aconteceu desse jeito. A gente fazia tudo pelo WhatsApp, então eu brinco que o primeiro aplicativo da Docway foi o WhatsApp, porque eu criei 2 grupos, e aí entrando um pouco em validação da ideia. Ah, legal. A gente criou 2 grupos, um grupo com mães da escola e outro grupo com médicos, então eu transitava informações entre esses grupos, bem claro o que a gente fazia, o que a gente pretendia fazer,
não ganhava nenhum dinheiro nessa época, zero, né? Então era muito mais conectar para validar mesmo, entender se as mães chamariam o médico em casa e saber se os médicos realmente iriam nas casas e entender os desafios de entrar na casa de um paciente. Pode parecer bobeira, mas é muito diferente. A Docway por um tempo foi comparada e foi apelidada de Uber dos médicos. É uma analogia que eu não gosto muito, porque a complexidade de um paciente doente, de um paciente acamado, um paciente que precisa de um atendimento médico, é diferente de um passageiro. Me deixa feliz, naturalmente, por outro lado, entendendo que a Uber foi uma das principais startups aí do mundo. Então, isso é legal. Esse ponto é interessante, Fábio. Eu queria até te fazer uma pergunta, porque com o advento dessas startups, e principalmente o celular na mão do usuário, a gente acabou colocando o usuário no centro de tudo. Então a gente tem muitas startups que levam tudo até a mão do próprio usuário. Você teve alguma inspiração de alguma outra startup? Você citou a comparação com o Uber dos médicos e tal, mas você teve alguma inspiração aí de outras startups? Você pode citar algum caso que te inspirou? Não? Depois desse insight, a primeira empresa que vem à cabeça como modelo de negócios é o Uber. E eu trabalhava na época, um cargo super legal na Johnson, executivo e tal, e eu falei, cara, legal, vou criar um aplicativo pra mãe, um aplicativo pro médico, vou ficar rico. Esse foi o primeiro erro mortal da vida, cara. Porque você tem essa ideia de que as coisas se conectam de uma forma muito fácil, e esse é o lê do engano. Você precisa administrar e gerenciar um grupo de médicos grande. Cara, mãe que tá lá com o filho doente, ligando e querendo saber, e o médico tá onde, vai pra onde, como é que tudo isso acontece. E aí você incorpora em tudo isso uma jornada tecnológica, cara, que você sabe melhor do que eu, não é simples. Né? Você arquitetar um sistema, você entender as necessidades do teu usuário para depois sair desenvolvendo. Eu entrei na primeira software house que eu conheci e falei, cara, eu quero isso. E o cara falou, tem certeza que você quer isso? Aí eu falei, bom, já não tenho mais tanta certeza assim, né, cara? Pera aí, vamos conversar. Não, porque isso aqui vai usar, isso não vai. Então, o processo de construção da Docway passou por um MVP muito simples. Então, depois do WhatsApp, a gente veio para um MVP, 4 funcionalidades bem básicas, para entender se a coisa ia. Quando você começa a ganhar alguma atração, aí sim é hora de você dizer, puta, vou precisar de mais recursos, vou precisar de mais gente, vou precisar de muitas vezes até uma mão de obra mais qualificada em termos de desenvolvimento. Por aí vai. A Docway nasce em 2015. Setembro de 2015. Cara, você falou do lance do WhatsApp, né? Isso é bacana, né? Pro cara que tá ouvindo, não precisa sair pensando em tecnologia. Né? Não, tecnologia é meio. Tecnologia é meio, Gustavo. A gente consegue resolver todos os problemas sem a tecnologia. Depois disso, você vai pensar nela. Porque você já mapeou todas as arestas do teu processo. Né? Eu sempre dou como exemplo, assim, que não precisa se preocupar com tecnologia, a sua ideia é boa, né? Ninguém tá preocupado com a sua ideia, ninguém vai roubar a sua ideia. Só depende de você colocar ela em prática. E eu sempre pego o caso do fundador da Easy Taxi, que ele fez um formulário ridículo, né? Que você preenchia onde você estava, qual horário que você queria, caía num Gmail dele e ele começava pelo Google Maps ligar para todas as cooperativas do endereço que você estava. Então o cara validou a ideia assim e começou a botar na rua, ele pivotou, né, do Startup Weekend que ele foi. Mas ele não gastou quase nada, né? Ele gastou, sei lá, R$30 para registrar o domínio na época, um formulário no Google que é Next Finish, está pronto, né? E um pouco de vontade ali de ficar de olho, né? Até cair o primeiro formulário. Sem dúvida. Acho que um pouco daquela minha ilusão vem à tona quando a pessoa tem a ideia. Cara, vou criar uma plataforma tecnológica, eu vou ficar rico e tal, tudo. Cara, a hora que você vai pra rua, a história é completamente diferente. Não tem ideia que para em pé só com tecnologia. A dor que você está resolvendo, ela precisa ser realmente latente e aí sim você encaixa a tecnologia nela. Aí a coisa começa a fazer mais sentido. Muito legal. Esse é um ponto interessante, Fábio, porque eu, como sou da área técnica de TI, eu conheço muita gente que normalmente o cara é um excelente técnico, o cara tem uma boa visão técnica, ele sabe o que a tecnologia pode habilitar e ele já pensa numa necessidade de mercado onde ele encaixa aquela necessidade de tecnologia.
Como que você vê essa balança do cara entender o que a tecnologia pode habilitar contra a necessidade de fato do mercado e o mercado de fato demandar aquilo que a tecnologia proporciona? Porque hoje em startups a gente tem grandes profissionais de tecnologia que conseguem ter essa visão do que a tecnologia pode capacitar, mas nem sempre tem essa visão de mercado. Como que a gente balanceia isso, na tua opinião? Cara, eu vou falar de mais um grande erro meu. Eu fiz uma pesquisa. Vou pesquisar o mercado, vou pesquisar com médico, vou pesquisar com mães. E, cara, procurei amigos pra responder a pesquisa. Esse cara nunca vai te dizer a tua ideia é ruim. Ele põe emoção na resposta. Cara, e ele não quer te ferir, né? Pô, cara, então eu perguntava pros meus amigos, cara, porra, meu tesão, essa ideia, cara, porra, faça que você vai se dar super bem. Cara, uma pesquisa bem feita com imparcialidade, ela vai te mostrar muita coisa. Mas eu, na época, primeiro, fiz um número muito baixo, então, de uma certa forma, contamina. E fiz com pessoas próximas, assim, tipo, rede de distribuição do próprio WhatsApp e tudo mais. Acho que eu deveria ter investido mais nisso. Sei lá, cara, um instituto ou alguém que pudesse conduzir uma pesquisa com qualidade. Mas é aquela história, né, meu? Recurso pequeno, vi na época pouco valor. Falei, não, eu mesmo faço a pesquisa. Eu trabalhava com marketing, né, meu? Então eu acho que eu supervalorizei aí a capacidade de fazer uma boa pesquisa. Isso depois tive que aprender na dor aí, na raça, que as pesquisas não estavam tão corretas assim, ou elas não eram tão otimistas como eu achava que era. Então acho que uma recomendação é sempre pesquisar, prototipar bastante, né, meu, colocar na mão do usuário. Algumas formas de validação de ideia aí eu vejo que são importantes, meu. Vende o produto sem ter. Pode vender. Fala que você tem um beta, ou fala que a tua ideia é essa, mostra seu protótipo, que se isso de alguma forma vai te trazer aí alguma receita, ela vai aparecer na hora. E o feeling importante de falar, puta, vale a pena construir isso porque tem gente disposta a pagar. Mas nesse momento você já tinha uma visão clara do teu objetivo final, assim, teu produto fechado? Você já tinha uma visão de qual a trilha que você deveria ter tecnologicamente e de negócio para atingir esse final, não? Hoje, se eu olhar para trás, a empresa está muito diferente do que eu projetei. Eu imaginava que o nosso negócio B2C, que é o Business to Consumer, né, nosso negócio direto para o consumidor, como é o Uber hoje, né? O consumidor final usa o serviço. Eu achava que a gente estaria bem melhor nesse aspecto. Quando a gente olha hoje para a empresa, os nossos grandes negócios são em B2B. Então, B2B2C, né? A gente vende para a empresa que vende para o seu usuário. Então, esse é onde a gente tem maior volume. Eu tenho a expectativa de que o B2C aconteça, mas ele não aconteceu antes disso. Eu achava que ia ser ao contrário. Mas o aplicativo está na rua, está na loja, tem uso... mas o grande volume vem de pessoas que têm o seu seguro-saúde aí custeado por alguém. Nessa mesma linha, né? A comparação que eu faço assim, né? O Uber consegue colocar um monte de gente pra dirigir na cidade de São Paulo, que é um caos, né? E você conseguiu colocar os médicos pra dirigir na mesma cidade, que é um caos. Então, eu acho que no grupo de WhatsApp lá dos médicos, você deve ter escutado de tudo, né? Sem Tem dúvida. os médicos otimistas, os realistas e os pessimistas. Eu acho que os pessimistas, a primeira coisa que ele ia falar, nem fudendo, eu vou botar meu carro na rua pra dirigir 2 horas pra fazer uma consulta de 40 minutos, né? Sem dúvida. A gente criou em cima disso algumas lógicas. Vou te contar algumas delas. Então, a primeira que é decisiva é o raio. Então, o médico, ele escolhe o raio de atuação. Então, se ele fala, cara, eu quero andar 1 quilômetro só, ele vai andar 1 quilômetro. As consultas que são direcionadas para ele por geolocalização são as consultas dentro do raio que ele escolheu. A gente tem médico com raio de 1 quilômetro e tem gente com raio de 50, para você ter uma ideia. O médico coloca o valor dele no aplicativo. Então, veja, o cara está disposto a rodar mais, provavelmente ele tem um valor de consulta um pouco mais alto. Então, existe essa dinâmica. Outra, a gente trabalha com o overtime dele, né? A gente não trabalha competindo com outras agendas. Então, se ele tem, eu vou atender sábado de manhã, ele consegue cadastrar só o sábado de manhã e as consultas caem para ele no horário que ele pré-determinou. Então, a gente não compete. Aí, isso acaba entrando para ele mesmo como extra. Ah, entendi. Não é assim, 9 da manhã toca, ele fala, puta... Não, exato. Vou lá e não sei se eu volto pro paciente das 11. Exato. E tem um outro ponto importante, Gustavo, que aí também acho importante as pessoas refletirem. É o quanto relevante você é na receita dele. Porque a primeira consulta, hoje a DocWay tem o preço aí perto de R$300, tá? Enquanto é uma, é ok. O cara fala, puta, uma. Quando você manda 2, são 600. Quando você manda 20 pra ele, esse cara fala, meu, te amo.
E aí ele começa a largar outras coisas pra fazer parte do teu negócio. Porque você está sendo relevante pra ele. Eu sempre brinco assim, onde rio que tem peixe, o cara vai pescar. É isso. E aí a gente consegue manter sempre aceso esse lado médico aí. Que legal. Então, para eles dirigir pelo São Paulo, dentro do valor agregado que você está entregando para ele, tudo bem. Okay. Eu achei, na verdade, isso um grande mito da sua startup seria isso. Cara, fazer o médico, que a gente tem uma figura como uma pessoa muito inteligente, uma profissão super respeitada, e o cara poderia ficar quietinho atrás da mesa dele só esperando os clientes que procuram ele. Uhum. Mas o cara se locomover por uma cidade de São Paulo, né? Eu uso sempre o exemplo de São Paulo, Salvador também é caótico, mas isso é um mito. Pra mim é a grande barreira que você quebrou, né? Sim. Dentro disso. Isso mudou muito, né? A medicina mudou muito e, veja, a gente vê médicos na plataforma pra tudo. Gente que quer captar novos clientes, então fica um período, faz uma clientela, dá um tempo, daqui a pouco volta. Então a gente percebe vários comportamentos. Em especial no começo, eu era muito ligado nas pontas do sistema. Tudo que acontecia de muito diferente, eu parava pra olhar. Então vou te dar um exemplo. A gente recebeu um cadastro do médico, um CRM super antigo. Eu falei, Cacilda, o que esse médico quer, né, cara? Já mais senhor, assim. Liguei pra ele. Pegava o telefone e ligava. Tudo bem, eu sou o Fábio, sou o fundador da Docway, eu tô ligando primeiro pra te agradecer pelo cadastro e saber a tua intenção com a gente. O que você espera da Docway? Puta, Fábio, lá na minha época, recém-formado, eu atendia em casa, tomava café com os pacientes, adorava fazer atendimento domiciliar e tal. Aí você fala, caraca, então, você tá resgatando também um hábito que os médicos mais antigos tinham, né? E isso, de novo, todo fundador fica muito ligado nos extremos, né? Então, aconteceu alguma coisa diferente? Deixa eu ver. Deixa eu ligar, deixa eu entender o que tá acontecendo. Que legal. E aí você se surpreende com essas coisas. Antigamente era muito comum, né? Minha família também tinha um médico de confiança. Todo mundo ia nele. Esse cara ficou por 20 anos cuidando de um monte de gente, né? Sem dúvida. E agora isso é uma tendência pra saúde, né? Atenção primária, o médico da família. Sem dúvida. Isso é uma coisa que ou faça isso ou você não sobrevive mais na saúde. E a gente veja, Gustavo, isso tudo faz parte de uma estratégia como empresa, né? Talvez esse seja o serviço da Docway mais difícil dentro do roadmap que a gente tem. A gente vai vir com algumas novidades aí em 2019 e aí você vai ver que toda essa construção de 2015, 16, 17, 18, ela faz muito sentido, né? Finalzinho de 2015 até 2018, tudo isso que a gente já construiu faz sentido porque a gente vai lançar em 2019. Muito bom. Esse ponto do relacionamento com o médico, Fábio, eu acho que ele é o core aí do teu negócio, porque é o cara que de fato entrega o teu produto, né, pro cliente final. E eu queria que você falasse um pouco mais de como que é o relacionamento com esse cara. Se você tem algum trabalho de incentivo, se você já tem algum corpo médico aí que trabalha exclusivamente com atendimento pela Docway, como que você trabalha o relacionamento com esse médico? Como que você deixa esse médico feliz para ele poder entregar um produto de qualidade para tua empresa? Legal, olha, essa boa pergunta, assim, acho que é um pouco da alma do nosso negócio mesmo. Veja, a profissão que eu mais conheço, apesar de não ser médico, é o médico. Eu fiz a conta na minha carreira de Janssen, de Johnson & Johnson, eu visitei com certeza mais de 7 mil médicos. Em todas as áreas que eu passei, então gastro, dermato, psiquiatra, neuro, cardio. E indo visitar esse cara no consultório dele, eu entendia também grande parte das suas angústias. Eu vou contar pra vocês uma história interessante. Eu não tinha me desligado da empresa antes de fundar a Docway, então eu fundei a Docway meio com a bola rolando pra ver o que ia acontecer, e a minha última posição na Janssen era como gerente de produto da imunologia. E eu viajava com esses caras pro mundo inteiro. Uma das viagens, eu cheguei pros médicos numa mesa, num jantar, e falei, pô, cara, eu tô com um amigo que tá com uma ideia assim, assim, assada. E esse cara fala, cara, como é que eu faço pra investir nesse negócio do teu amigo e tal? Depois, obviamente, eu contei pra eles, né, voltando, aí me desliguei da empresa e tal, aí contei pra eles, falei, então, cara, o meu amigo, na verdade, era eu. E o que a gente pode fazer junto? E aí, conhecendo esse profissional, a gente sabe que é um profissional que ele tá oprimido pelo próprio sistema, o paciente já não tá mais vendo ele como esse cara Deus, e ele tá naturalmente se tornando mais humano e aprendendo a lidar com tudo isso.
Aí somei essa experiência que eu tive de todas essas visitas, entendendo tudo isso, e tentei traduzir numa ferramenta que pudesse gerar mais ganho para ele, menos estresse. Então, quando você tá na casa do paciente, é outro mundo de visita médica, de atendimento, de consulta. Esse é o grande segredo. Numa remuneração adequada, acho que esse é o nosso grande segredo, assim. A Docway, ela fica com o FII da consulta. Fica com Esse é o fio seu do modelo de atendimento. negócio. Esse é o nosso modelo de negócio. Entendi. Então, dentro do que ele está calculando que é interessante para ele, tem a comissão da Docway e no isso final aí. a conta tem que bater. Ele coloca gasolina, coloca isso, aquilo. Isso. Até voltando na pergunta do Wellington, a gente tem uma área da empresa, nossa área de operações, tem uma pessoa dedicada ao sucesso médico. Então, veja, o médico não é um cara que tem base de administração. Então, desde a formação do preço de consulta, a gente apoia ele. Então, ó, doutor, quando você entrar na plataforma e for formar seu preço, considere isso, considere seu imposto, seu deslocamento, seu raio, a sua agenda, mantenha ela sempre atualizada para você não receber um pedido fora do horário ou no horário que você não possa. Então, existe um grupo dentro da própria Docway que faz essa dinâmica aí de ajuda e apoio. Né? Cada médico ele tem o seu próprio preço na plataforma, né? Sem dúvida. Você não faz ele se encaixar numa faixa de preço para a própria plataforma, né? A gente também não quer criar muitos extremos, mas ao mesmo tempo, veja, a gente não quer criar, não quer dizer que não exista. A gente sabe que existe. E hoje um paciente consegue encontrar médicos para todos os bolsos aí praticamente. E só pra gente ter um pouco de noção do que a gente tá falando, né? Eu tô pegando até uns dados de uma notícia sua que saiu fresquinha no dia da gravação, né? Ó, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, 142 milhões de brasileiros consultam um médico anualmente. Segundo as informações e relatórios produzidos por empresa privada, né, de saúde, 80% dessas consultas em pronto atendimento poderiam ser realizados em ambiente domiciliar. Então já tá aí o filão, né, que a Docway consegue atuar. Evitando que o paciente seja exposto a ambientes de alta contaminação, sem contar o conforto e a segurança no momento da consulta, né? Esse é um dos dados que eu peguei lá na notícia que você tava. E em seguida tá lá, né? Para atender essa demanda foi criada a Docway, um aplicativo que leva o profissional de saúde até quem precisa. Cara, eu não tinha noção desses números. 142 milhões de brasileiros. A gente tá com uma população de quantos? 202 milhões, 203 milhões. Na hora que a gente analisa isso, né? E imagina o tanto de oportunidades, o entorno, né? Depois você vai contar, não sei se você vai poder dar algum spoiler do ano de 2019 para a Docway, mas o tanto de coisa que está envolvida nessas 142 milhões de pessoas, né? E aí, cara, na hora que você falou aí, você dividiu um pouco o CLT com o mundo empreendedor, né? Até porque as faturas do cartão continuam chegando, não as nossas só do cartão, né? Todas as contas continuam. As pessoas... Queria que fosse só do, só do cartão. Nossa senhora. Algumas aumentam, né? Isso é uma coisa importante. Eu não sei qual momento você ouvinte tá aí de empreender, mas, cara, é muito importante você equalizar as suas contas para que você não deixe o seu sonho ser derrubado financeiramente, né? Porque não é fácil, né? Dá para fazer MVP sem custo, mas na hora que a sua ideia vai criando corpo, vai ganhando força, você precisa de uma graninha, você precisa manter as contas pessoais, não pode misturar suas contas pessoais com as contas jurídicas, né? Sem dúvida. Senão, cara, você perde o gás, né? Eu já tive experiências dessa de misturar e não foi muito legal, então é importante, né? Lógico, você também às 4 da tarde não vai ficar respondendo e-mail da sua startup e trabalhando na Johnson. O Fábio não fez isso, né? Não faça isso também, né? Não faça isso. Senão Não seu faça chefe isso. logo vai perceber que você tá mijando fora do pinico. Mas, cara, quanto que você gastou pra botar o MVP na rua? Sem nenhum médico ter te dado dinheiro. Só investimento Fábio. Primeiro, acho que dá pra dividir isso em algumas etapas, tá? Eu procurei uma empresa, uma fábrica, que auxiliou na modelagem do negócio. E com eles eu devo ter gasto alguma coisa perto de 30 mil reais. Então, um MVP bem simples, um aplicativo para médico, outro para paciente. A gente começou a construção em etapas. Então, primeiro o aplicativo para paciente. O paciente pedia, eu já recebia por e-mail e direcionava para o médico. Depois um painel de atendimento, onde eu já entrava ali e via os atendimentos. E por último, a aplicação para médicos, que hoje é a mais relevante da empresa. Nossa aplicação para médico, ela é muito forte. No começo não tinha nada disso daí de raio, se tá perto não tá. Não. Você era o Google Maps ali. Eu era o Google Maps, eu direcionava para quem eu queria ou para quem estava disponível, né? Você recebia o pedido. Recebia o pedido por e-mail. E você tinha demanda do outro lado, você ligava uma caixinha na outra. É isso aí. Muito legal. Depois eu mando as telas para vocês, cara. Quem, sei lá, de alguma forma tiver acesso a imagens do Google deve ter lá.
é uma coisa assim, tipo, bizarra. E aí, de novo, validação, né? Se a pessoa usava aquele aplicativo bizarro, era provável que ela usasse num aplicativo um pouco melhor. E vem a mágica dos UX, Isso. ISAs, né? É isso. Você era o back-end do teu app, basicamente. Eu era tudo do app. Eu era o back-end, front-end, tudo. Então, e aí depois dessa etapa, desses 30 mil reais, eu acho que assim, o 30 mil você gasta e chora, né? Lógico, você tem aquele gasto, mas você... Fundo perdido, né? Isso, se der tudo fundo errado... Não, fundo perdido, mas não acaba aí a história, porque depois disso você precisa manter, e foi quando eu comuniquei a Janssen esse meu projeto, porque você começa a transitar até mesmo dinheiro, né? Então paga médico, recebe médico. Eu tinha um conflito de interesse importante com a empresa. E aí eu fui na procuradoria da empresa, preenchi um monte de formulário, relatório, dizendo, olha, o que acontece nesse meu negócio, assim, assado. E existia. Então eu precisava comunicar à empresa que isso era um risco, né? Demoraram 3 meses mais ou menos para eu fazer meu desligamento completo da empresa, entregar tudo que eu precisava lá pro meu chefe e deixar a Johnson ir se empreender. Rolou uma sedução deles, assim, de investirem na sua ideia, alguma coisa ou não? Não despertou? Não. Era mais um que ia pegar o FGTS e tentar o vidão. Então, pessoalmente, um ou outro colega fala, você precisar e tal. Mas isso é uma coisa legal, cara, também de compartilhar, porque você vê o valor da tua ideia e você vê quantas pessoas acreditam na hora da grana. Quero ser teu sócio. Beleza, cara, assina um cheque de 50 pau aqui, ou de 100, ou quanto for. Cara, o cara não assina. Ele acredita e confia enquanto ele pode estar na foto do seu lado. Todo mundo é sócio no apoio moral, né? É isso aí, legal cara. Essa ideia e tal, vamos fazer. Mas fica no apoio moral. Né? Então, por isso eu acho que o dinheiro tem um papel importante. Eu acho que a pergunta é boa. E assim, quem põe o dinheiro também põe na reta, sabe? Isso compromete, cara, bem ou mal. Isso vai dizer assim, bom, beleza, cara, eu tenho a perder, mas você também tem. Então, eu acho que isso faz sentido. Depois disso, cara, tem uma outra parte do negócio que, beleza, eu tô com MVP, mas eu tenho custo, eu tenho gasto, né? Eu vou colocar o produto na rua. Na época, cara, eu fiz um lançamento ainda pequeno, Curitiba, tímido, um pouco mais tímido. Isso, e aí eu precisava de grana, né, cara? E o que eu fiz? Eu peguei uma parte da minha rescisão de contrato e falei, cara, eu vou botar essa grana aqui, cara, e vou queimar ela. Vou fazer tudo que eu puder, com o melhor que eu puder. E se não der certo, cara, compra um abacaxi, senta no meio fio, descasca e come, e bate na porta da indústria de volta e volta pro mercado, cara, né? Faz parte. O importante é não levar a ideia pro caixão, que era o que eu não queria. Porque depois eu ia ser o maior frustrado de falar assim, porra, ó, cara, teve a mesma ideia que a minha, foi lá, cara, teve êxito, e eu aqui, bundão. Com metade do dinheiro que eu tinha. Exato, cara, e eu aqui, bundão, cara, não fiz nada e não gosto, cara, eu frustrado eu não vou ser. Posso quebrar a cara, mas frustrado não. Você reservou um troco ali pra poder manter a operação de pé, pagar os primeiros médicos e tal. Agora eu tenho uma pergunta curiosa, assim, cara. Qual foi o primeiro médico que fechou contigo e se ele tá contigo até hoje? Cara, a gente tem vários médicos que estão com a gente. Eu não posso te dizer um só, porque daquele grupo que começou, praticamente todos são. O grupo do WhatsApp. Mas tem um deles que hoje é o nosso diretor médico, que é o Dr. Ayer. Esse cara tem uma história interessante, porque ele foi líder acadêmico, e ele tinha um grupo com uma porrada de médico no Facebook, cara. E eu olhei pro cara de Curitiba, falei, cara, é esse cara. Ele tá com a gente até hoje, ele fala pra mim, fala assim, cara, eu juro que eu achei que essa porra ia dar tudo errado. E no final, cara, ele tá com a gente hoje, cara, responde por toda a nossa parte médica, né, e apoia, é um grande apoiador, gosta da ideia, cara super motivado, é jovem também, então foge um pouco do que é o tradicionalismo médico, um cara que conseguiu enxergar e ver que na Docway tinha uma faísca pra alguma coisa. Isso que eu acho legal, Fábio, no teu modelo de negócio é que, ao contrário de algumas startups que encontram resistências de setores que estão acostumados com o status quo do mercado, você tem apoio desses profissionais. Então, normalmente a gente vê startups que estão quebrando conceitos, etc. Não necessariamente o segmento que você está atuando acaba te apoiando, mas sempre tem algum prejudicado, digamos assim, algum concorrente que acaba sendo resistente. E no teu caso, você acaba, é uma política do ganha-ganha, todo mundo fica feliz, né? Um grande ponto, assim, que se eu pudesse dizer de vantagem que eu levei nesse processo todo foi conhecer a cabeça médica e conhecer muito de regulamentação da área.
se você vai levar tudo ao pé da letra, quem inova em saúde, cara, você desiste no primeiro quilômetro. E a gente sabe que essa não é uma corrida de 100 metros, né, cara? Isso é uma maratona. Então, algumas coisas precisam ser vencidas constantemente. Nesse ponto, sim, a gente tem muito apoio, teve muito apoio. Tá tendo muito apoio, né? Você é regulado pela ANS? A gente não é regulado pela ANS, não. A gente é regulado por conselhos, né? Conselho regional, federal, Entendi. isso sim. Que também são locais que avaliam também a sua oportunidade. Com certeza o conselho discute Sem isso. dúvida. Porque pro próprio médico que tá acabando de se formar, o cara que tá no meio da carreira ou tá perto do fim da carreira, esse cara precisa entender o que a tecnologia tá Pode proporcionando contribuir, pra Sem categoria, né? E etc. Com certeza a DOCO aí aparece em pautas. Sem dúvida. Lá. Espero, né? Que os médicos se reúnam numa mesa então, grande. Todo e mundo de discutam branco. o futuro da medicina. E no começo do ano aconteceu isso, né? A gente teve inclusive uma exibição no Jornal Nacional, onde a gente foi o personagem da discussão do conselho e da aprovação de aplicativos para atendimento médico domiciliar, né? Então Legal. isso foi também bem importante pra gente, um marco aí desse ano, que com certeza ajudou a gente a se fortalecer ainda mais perante a classe médica e perante aos pacientes. Muito bem. Ô, Wellington, você falou de uma mesa grande, todo mundo de branco. Daria pra Vanish patrocinar essa reunião. Porque no final, todas aquelas roupas branquinhas vão continuar branquinhas. Ó. Tô pensando com a alma marqueteira. Na pior das hipóteses, eu distribuiria a amostra grátis no final É da... isso aí. Sempre Mantenha suas roupas branquinho, brancas. Um standzinho na porta da reunião. Cara, você já contou um pouco, né, Fábio, de como é o seu aplicativo. Você começou com quais especialidades que eu, paciente, poderia solicitar? A gente começou com basicamente pediatria, mas clínicos bastante também. Cresceu muito rápido com clínico, especialmente aí os recém-formados, né, que ainda tinham um espaço livre na agenda. Pediatria e clínico. Hoje nós focamos bem em 4 especialidades: pediatria, clínico geral, médico da família e geriatra. A geriatria aí completando a 4ª especialidade que a gente tem mais foco. Qual que é a diferença pro pessoal entender do clínico e do médico da família, assim? Do clínico pro médico de família, o clínico é um generalista, né? Ele consegue te ajudar a entender nos primeiros cuidados qual é o especialista que você pode procurar, se ele já não resolveu o seu problema. O médico de família, como o próprio nome diz, ele tem uma visão holística sobre o ambiente, o espaço, as relações familiares do paciente. Ele tem um espectro aí até um pouco maior, ele consegue atender da criança até o idoso. Isso também difere um pouco do clínico, que é um profissional que olha muito mais pro adulto, entendendo que as especificidades de tratamento das crianças é diferente, do próprio idoso também é diferente. Então, basicamente, essas são as diferenças. E o geriatra focado, obviamente, no público idoso. Quando você teve essa ideia de levar o médico na casa das pessoas, Fábio, você imaginou que isso teria um efeito secundário aí para companhias de saúde, de redução de sinistros e riscos, ou você queria só realmente levar a comodidade para o paciente? Então, essa é uma história também bacana, porque quando você fala em saúde, você tem muitos atores. Pode pensar outro negócio, né? Basicamente, na cadeia toda, você não tem muita gente participando. Quando você olha saúde, você tem a farmácia, você tem o médico, você tem a operadora, você tem o SUS, você tem a enfermeira, você tem o hospital, você tem muitos atores. O que a gente fez foi preparar uma proposta de valor para cada um deles, né? Então, muita gente brinca comigo, fala, cara, quem que é teu inimigo, pelo menos? Quem que você tá incomodando? E no final do dia, a gente olha que existe oportunidade e espaço para todos. Mesmo um hospital que, em teoria, é o que mais se aproximaria de um concorrente, ele pode oferecer o serviço também para os seus usuários. Até no momento ocioso dele, né? Sem dúvida. Você chamou de overtime, né? Mas tem plantonista, tem gente que fica ali e às vezes não atende ninguém. Só tá ali pra garantir, né, o quadro do hospital. Sem dúvida, é uma baita oportunidade de o hospital ser uma empresa extramuro, né? Não ficar limitado ao seu quarteirão, poder levar o seu profissional e sua marca pela cidade toda. Então, passa um pouco por isso. Óbvio, a gente imaginava, comparando o preço de um atendimento domiciliar versus um custo que a operadora, por exemplo, tem de pronto atendimento, que é muito maior, a gente encontra aí uma forma também de tornar o sistema de saúde sustentável, né? Esse é o grande ponto. Pra conta fechar, é só ir direto lá, então. Quanto você gasta num pronto atendimento, o rolê todo que o cara dá, né? Que tira raio-x, faz isso. A maioria das vezes é só uma virose, mas o cara fez você passar por uma maratona de coisas por dentro daquele hospital. E muitas vezes por protocolo do próprio hospital, né? Então, chegou com dor de cabeça,
não importa o que é a tomografia. Muitas vezes, né, você pode deixar isso um pouco mais de tempo acontecer, né? Vamos tentar tratar isso de alguma outra forma. Então, acho que tem muitos protocolos que são questionáveis e aí o sistema é um pouco autofágico, né, meu? É a oportunidade que o hospital tem. O atendimento ali mais pessoal, ele torna até um diagnóstico mais humano, né? Sem então dúvida. Você não dá bom dia e manda o cara pra tomografia. Você Sem conversa dúvida. com o cara, ele tá na casa dele. Sem dúvida. É diferente, né? Cara, e tem um outro aspecto, só pra complementar, assim, ilustrando o caso rápido. Criança com rinite. Colocou os sintomas no aplicativo, a médica já olhou e falou, bom, isso aqui tem uma característica de rinite, deixa eu ir lá fazer o atendimento, né? Chegou lá, realmente, diagnóstico rinite, 19 gatos na casa. Cara, tipo, você consegue falar pro pai, que ainda ficou bravo com a coitada da médica, né, meu? Tipo, cara, é o seguinte, teu filho tem Esse rinite. caso é real? Esse caso é real. É caso real. Esse caso real, caso real. Me fala depois do paciente que eu vou vender ração pra ele. Então, cara, super. Vou montar um aplicativo pra vender ração pra gato. Não, tem algumas coisas que a gente consegue contribuir muito mais do que o hospital. Naturalmente, aí depois eu não sei o desfecho da história dos gatos, mas que o médico teve a oportunidade de dizer assim, cara, você tem muito gato. Isso ele teve. Esse é um caso do paciente que voltaria provavelmente mais 3, 4 vezes Sem dúvida. no hospital. Sem Iria dúvida. gerar mais 3, 4 sinistros e ninguém saberia que é o gato. É, Não. porque eu fico pensando que em momento que o médico, lógico, ele vai perguntar os seus hábitos, né, com a criança em casa e tal, mas será que o cara ia chegar no nível de falar assim, vamos lá, vamos falar quantos petzinhos a criancinha tem, né? Você tem o quê? 2 cachorrinhos e um gato? Não, eu tenho 19. Cara, Que eu preciso da mão da mamãe isso. pra contar. é isso, entendeu? Então, esse cuidado ele é muito diferente. Você pegar uma outra coisa que é bacana, cara, ninguém se atenta e olha a caixa de remédios que a pessoa mesmo tem em casa. Então, você tem um hábito de prescrição lá já. Tipo, o médico pegou, fez diagnóstico, a prescrição é essa. Nosso médico tem o cuidado de falar, mãe, que remédios você tem aqui? Ah, olha, esse aqui você pode aproveitar. Esse aqui, poxa, mãe, esse aqui tá vencido, tem que jogar fora. É. Você sabe fazer o descarte adequado de medicamento? Ah, não sei, doutor. Então vem cá, vou te ajudar. Qual Faz que é o assim. descarte adequado? Cara, o descarte adequado é você devolver numa farmácia ou num hospital, né? Ah. Que tem o lixo apropriado para esse tipo de material. É, né? eu Mas sabia não na disso. pia, não na privada, Puta, não no eu lixo jogava na doméstico. privada, cara, não posso mentir. Não pode, cara. Não Você pode. matou alguma tartaruguinha com algum antibiótico. A tartaruga marinha está preocupada. Em São Paulo, difícil, né? Uma capivara do Tietê, talvez. São Paulo é capaz de ter ajudado o Rio. É verdade. Tipo, deixar a água um pouco melhor. Nesse gancho do que você falou, Fábio, tem uma coisa importante. O aplicativo, você coleta lá os sintomas para que o médico possa ter uma noção Do que né, vai encontrar. do que vai encontrar. E como que funciona para ele alertar sobre a urgência? Para o cara não entender que ele não vai chamar a doc, esse negócio é sério. Claro, tem um senso de urgência de pai, né? Eu também sou Sim. pai recentemente. Mas como é que o aplicativo faz com que a mãe não prossiga se o negócio é mais sério? A gente coloca sintomas bem brandos, né? E o próprio médico, quando recebe esse pedido, ele já tem a atenção de ligar pro paciente, entender melhor os sintomas, para aí decidir se vai ou não. Porque, veja, também é muito inútil você chamar um médico que vai chegar na sua casa e falar, pô, Gustavo, esse caso do seu filho é um caso de PS e tudo mais. Então você já consegue, na própria triagem, entender se ele vai ser útil ou não indo até sua casa. A gente tá pensando em algoritmos aí para já colocar, isso chama critérios de Manchester, para categorizar qual é o grau de urgência desse atendimento. Mas até a gente levar isso à realidade ainda talvez demore um pouquinho. A triagem é feita pelo próprio médico, então. Pelo próprio ele médico. já dá uma olhada ali na ficha que pingou pra ele, Já pra ver se o negócio é sério ou não. faz a ligação pro paciente, já entende o caso, já faz esse primeiro acolhimento também, que é importante. É, isso que é legal, eu ia fazer esse gancho, né? O médico, assim que a mãe termina de pedir, né? Ele já dá uma ligada pra Já dizer, dá. ó, fica calma, já entendi aqui que é mais ou menos isso, e eu chego aí. Já chego aí no horário combinado. Eu consigo pedir pra agora e agendar horário. É isso aí, você consegue pedir. Normalmente a gente pula sempre uma hora, né? Então, se você pedir numa hora cheia, ele vai pular a próxima hora e vai te aparecer com 2 horas. Se você pedir com hora 0,59 final, ele pula essa hora, então você tem um médico aí até 1 hora e 1 minuto. Entendi. Aqui eu tenho alguns números, vê se esses números são reais aí, quando alguém falou com a sua assessoria de imprensa. Com mais de 55 mil downloads, a ferramenta é um sucesso e está presente em todas as regiões do país. Em mais de 340 cidades brasileiras, entre elas grandes capitais, Curitiba, onde nasceu,
Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. Procede? Exatamente. Tá quentinho isso daqui. A gente tá em todas as capitais. Pacientes que entrarem nas capitais e buscarem auxílio médico vão conseguir. O número de download já tá um pouco maior. Deve ter 55 mil em cada plataforma, Android e iOS. Sim, e dentro das operadoras e dos planos de saúde, você tem pelas ferramentas deles, né? Sem dúvida. Que sem aí dúvida. o download não conta pra você. Não Porque conta- se eu sou Exato. segurado de uma grande operadora, eu não baixo a Docway, né? Não, eu utilizo você pode usar o a aplicativo sua da própria operadora. Legal. E eu tenho aqui que você tem mais de 4 mil médicos. É isso aí. Realmente, você é um mito, cara. Fazer 4 mil deuses dirigirem pela cidade. Dirigir pela cidade, Muito bom, cara. Eu acho que a gente, de novo, é muito carinho, muito... A gente continua trabalhando com eles como as estrelas principais do aplicativo. Sim, eu falo isso, né? São Mas rockstars. acho que o termo correto é rockstar mesmo, né? São eles os rockstars aí. Isso, eu acho que eu não só cresci, mas quem tá ouvindo, a gente cresceu com a figura que o médico, o bombeiro e a polícia, né? São as 3 profissões que são sonhos, né? As crianças querem Sem ser dúvida. isso. Eu quis ser isso, né? Eu me identifico e respeito demais. Mas a brincadeira que a gente faz aqui do cenário caótico de uma cidade, né? Numa grande metrópole, é dirigir, que é complicadíssimo. 2015 você nasce, investimento próprio, fundo de garantia, rescisão, etc. Que momento que alguém começa a flertar com você pra falar assim, cara, vou botar uma grana aí pra te acelerar? Acho que o primeiro investimento é aquele investimento das pessoas que acreditam em você e na sua ideia. Você como capaz de executar e a sua ideia capaz de sobreviver ao mercado tão competitivo, né? Esse primeiro investimento, normalmente ele vem dos 3 Fs. Family, Friends and Fools. Que são aí, né, os ok, cara, caíram na história. Então, normalmente é o que acontece aí. Eu acho momentos cruciais da empresa, porque a partir do momento que você decide tomar investimento, a sua vida como empreendedor vai mudar. E aí, frase do meu sábio pai: quem tem sócio tem chefe. A partir do momento que você aceita que você vai ter que reportar algumas coisas para alguém. E essa é a primeira fase. Entendi. Depois a gente vem aí para um investimento até um pouco maior, um grupo de investidores anjo, né, que aportaram aí na empresa um recurso importante para a gente se manter, e até hoje a gente ainda tem um investimento considerável sendo feito na plataforma. Legal. E deixa eu te falar, até pro pessoal que tiver nesse momento da Docway, né, que já tá indo ou passando dos 3 Fs, né, ou chegando nos 3 Fs, como é que você faz ali para dividir a pizza? Como é que você toma essas decisões? Não precisa falar percentuais, né? Mas como é que você toma a decisão de falar assim, né? Tem o valuation do momento ali que você tem, mas como é que você faz isso pra convencer e falar ao cara, põe 50 que eu vou te dar 5%, eu vou te dar 10%. Cara, a minha sugestão, se o cara conseguiu atravessar esse mar, já pegou um dinheiro 3 Fs, vai ir para um primeiro investimento anjo, contrata um advisor, cara. Esse é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Um bom advogado e um advisor. Assim, primeiro porque negócios mudam, expectativas mudam, riscos mudam, né? No meu caso, a minha decisão de primeiro investimento foi muito maior em dividir o risco do que confiar muitas vezes na própria capacidade, cara. Eu não imaginava que a empresa fosse, no 3º ano dela, que ela fosse tão bem assim. E aí você passa a se arrepender de algumas coisas que você fez. Então é muito melhor você, pega um bom mentor, pega alguém que tenha passado por essa experiência, vai atrás de boas instituições, tipo Endeavor, Founders Institute. Existem boas ferramentas para você entender o fundraising aí da tua empresa. E não sofre com isso. Acho que, quem abre uma startup, cara, para correr atrás de dinheiro, colocar o dinheiro à frente do propósito, já tem uma grande chance aí da coisa dar errada. É verdade. Legal, isso é bom pro cara que tiver nesse momento ficar esperto. E se já não tá, né? Muitos já estão ligeiros, mas a coisa acontece às vezes tão rápido que é bom ter essa orientação. Fábio, em que momento que você entendeu que a tecnologia era de fato um core do teu negócio e que você precisava investir? O quanto de investimento hoje representa o investimento em tecnologia na tua empresa? Você é um cara que veio da área de negócio, não veio exatamente da área de TI. Uhum. Como que você trabalha essa gestão dentro da tua empresa? Você precisa ter uma arquitetura escalável para você ter essas mudanças de rumo do teu negócio, etc. Como que você gerencia isso? Como que você lida com isso dentro da empresa? Não sendo um cara técnico que hoje é o head de uma startup. Bom, eu vou dividir a pergunta em alguns tópicos aqui. Primeiro, o custo, né? Cara, hoje o maior custo da empresa é tecnologia.
tô pra te dizer, a gente tá em 20 pessoas, 11 são tecnologia, então você já começa a entender que, cara, mais a metade da empresa é tecnologia e aí o resto divide entre operações, financeiro, comercial e tudo mais. A primeira parte 50% do custo é tecnologia. Quando a gente decidiu que tecnologia era a core da empresa? Quando a gente recebeu o primeiro investimento anjo. Então, cara, desmonta tudo que foi feito de MVP, porque ele não se sustenta. Então, cara, a gente teve uma aparição de exame na época do MVP. Tipo, 20 pessoas que entravam simultaneamente no aplicativo, ele caía. E aí você começa a entender que seus desafios tecnológicos são maiores do que eles podem parecer. E como que foi essa decisão? Porque você poderia ter uma operação de negócio apartada e ter a parte de tecnologia fora da empresa. Como foi essa decisão de ter o core de TI dentro da tua estrutura? Cara, passam por algumas coisas. Primeiro, pelo próprio dado, né? Então, assim, veja, você expor dado de toda a nossa estrutura, de médicos, de pacientes, num ambiente externo, não é legal. E eu acho que o outro ponto que também é importante é a velocidade que você vai crescer a tua estrutura, né? Então, cara, tem milhares de fornecedores de tecnologia no mercado. Nada é igual só equipe. Porque esse cara sempre tem outra prioridade. Ah, não, é outro cliente cobrando, é outro projeto mais à frente. Então eu sempre brinco assim, lá atrás, cara, era um pouco construindo uma casa, né, meu? Você chega lá pro seu arquiteto, pro seu engenheiro, pro pedreiro e diz assim, cara, eu quero construir essa casa. Aí um deles arruma um trabalho que pagou um pouco melhor, ele lá do outro lado. Aí o cara, vai lá construir outra casa. Você fala, cara, mas e a minha casa? Não, calma que eu já volto na sua. Então quando você traz tudo pro seu domínio, você ganha mais controle e naturalmente você ganha mais velocidade. Então essa foi a grande decisão que a gente tomou. Isso aconteceu no começo de 2017. Chegada do nosso CTO, Alex. A gente já tinha gente contratada na empresa. Abraço, Alex. Um abração pra ele. Com certeza vou falar pra ele ouvir. Aquele abraço! Eu tinha já contratado algumas pessoas com recurso. Pensa num cara que acendeu uma fogueira e queimou um monte de dinheiro. Fui atrás de profissionais aí de mercado com experiência em Avianca, em IBM. Cara, não se adaptaram ao modelo startup de desenvolvimento rápido, ágil, que, né, vocês conhecem melhor do que eu. E a gente decidiu contratar jovens, cara. A ideia da chegada do Alex foi passar borracha nessa história de tecnologia inteira, zero aproveitamento de tudo, e vamos começar essa jornada toda junto. E aí logo, vieram outros clientes, uma API super bem consolidada, construída pelo nosso arquiteto, que é o Vini. Também, cara, mandou super bem. Abraço, Vini. É isso aí. Aquele abraço! As pessoas de mobile também. Hoje a gente, novidade, uma área de produto também consolidada na empresa. Cara, a gente cresceu bem e decidiu trazer tudo pra dentro de casa. Animal. Bom, a gente tá se aproximando aqui pro final. A gente sabe que a Docway ganhou alguns prêmios, né? A sala de troféus lá tá cheia, né? Cara, a gente ganhou alguns. Acho que o Healthcare Management, que é um prêmio importante aí de líderes de saúde na categoria startup. A gente dividiu o prêmio com o Memed e a Anestec, cara, outras duas startups bem legais, a gente é muito fã. A gente ficou entre as 5 finalistas do Radar Santander do ano passado, então a gente abriu o bet de aceleração, uma parceria Santander e Endeavor. Legal. Foi muito, muito bacana. Então, 5 startups dentre 300 e alguma coisa. E, cara, super importante pra empresa, muita evidência. O Santander deu uma linha de crédito bacana e tal, e super apoiou. E Santander patrocina a gente. Maravilha. Olha nós aqui, Santander. Money, money, money. O Santander foi uma empresa muito parceira, junto com a Endeavor, né, cara? E aí eu recomendo para novos empreendedores, cara, Endeavor, muito material bacana, muito empreendedor falando. Eu costumo falar que a Endeavor é raiz, assim. Tem algumas Nutellas aparecendo, mas a Endeavor é raiz. Antes mesmo de eu viver esse mundo, eu escutava esse nome, eu vi o propósito deles de ajudar, de organizar. E eles estão bastante tempo na rua aí, né? Cara, entre o cara que passa a mão na sua cabeça e o cara que te dá paulada, fica o cara que vai te dar paulada, que vai te ensinar alguma coisa. Então, a Endeavor tem muito esse comportamento da real, né, meu? Vem cá, vem ver o mundo real como é que é, e com muito exemplo. Isso facilita bastante pra gente. Sim, um ecossistema fantástico de networking, etc. Sem dúvida. Você aí que ficou maluco com essa ideia, quer tirar sua ideia do papel? Aproveita o quadro aqui do EmpreendaCast que você manda a sua ideia e no próximo episódio que eu tiver com algum convidado a gente vai destrinchar a sua ideia.
Se você Pô, não legal. tiver medo, né? Porque tem gente que tem medo ainda de mandar ideia, Fábio. Mas, cara, eu sempre falo, ninguém tá interessado na sua ideia. Você é o grande sonhador, você que tem que botar a sua ideia de pé. Se você quiser mandar aqui, eu vou tentar aproveitar alguém que estiver na mesa pra você ganhar uma mentoria no episódio só pra você. Então manda a sua ideia lá pro contato@empreendacast.com.br. A gente vai tentar te ajudar, te dar mais algumas ideias, até falar se tem alguma coisa no mercado. E aí você participa lá do grupo que tá no Facebook, né? Lá em facebook.com/grupos/empreendacast. Lá eu tô juntando os fundadores, as pessoas que Legal isso aí, meu. que já gravaram comigo e pessoas que estão procurando parceiros, né? Pra colocar alguma ideia de pé, né? Às vezes sozinho não dá, a gente precisa de alguma ajuda. Então aproveita lá o grupo para você usufruir de todo esse ecossistema. Agora eu vou entrar rapidamente no seu LinkedIn e eu vi coisas do tipo, você que agora é um cara investidor. Ih, rapaz. Eu encontrei lá Easy Carros, Repassa, Motoboy.com e Pluricel. Tudo como... Com investidor. Isso é antes de Vida Doco e você já colocava uma grana em umas pessoas, hein? É isso aí. Antes da Doco, eu tentei entrar na cabeça um pouco do investidor. E eu fiz isso via antiga Brota, né? Agora Cria, onde você consegue analisar os planos. Sempre tem um investidor líder. Aí, no caso da Pluricel, fui o investidor líder da captação. A gente captou mais de R$500 mil nessa primeira rodada da Pluricel. Consegui entender um pouco desse personagem do ecossistema, né? O que esse investidor espera e quer do empreendedor. Acho que isso, por curiosidade, obviamente, não foram grandes ou numéricos valores, não foi isso, mas foi muito mais para aprender a entender o que esse cara quer ver ou ouvir, ou o que ele busca no empreendedor para apostar na ideia dele, né? E eu consegui, com esses pequenos investimentos aí, me relacionar com empreendedores excelentes como esse que a gente... Você consegue contar apoia. rapidamente o que é cada um? Easy Carros. O Easy Carros, meu, começou com uma empresa que oferecia lavagem no seu carro onde você estivesse. Hoje eles estão muito maiores, cuidando de frotas já de carros, oferecendo não só o serviço da lavagem, mas também serviço de manutenção. O Repassa, roupas usadas que não tem mais vez com você. O Repassa faz a venda dessa roupa na plataforma deles. Então, Inclusive de crianças? inclusive criança, adulto, o que você precisar. Então já tem uma ideia minha que morreu. O meu bebê cresceu. Cresceu. É. Exato. É, isso aí, meu. legal. É basicamente o que eles fazem. A Pluricel, cara, tem uma história muito legal. A Pluricel, ela, a partir de células tronco, ela recria outras 3 células: fígado, pele e coração. Através de uma técnica chamada pluripotência, ela multiplica essas células e reproduz para pesquisa. É mais uma empresa também que está pivotando e está aí entendendo um novo modelo de negócio de testagem de fármacos e efeitos adversos, bem legal. E tem mais uma. A Motoboy.com. A Motoboy.com é... Domínio animal. Motoboy.com é basicamente você tem um documento, você entra na plataforma, pede um serviço de motoboy, coloca a origem e destino e ele leva para você. Tá de pé ainda? Tá de pé, tá super de pé, bons resultados. A gente tem, de novo, recebido relatórios das empresas e são startups bem promissoras, Com concorrentes bem fortes, né? Com concorrentes muito fortes, fortes. São empresas que já abriram outras rodadas de capital, né? Então eu entrei lá atrás, isso deve ter muito perto de 3 anos, empresas que já receberam aí outros investimentos. Todas essas ainda tem um pouquinho do seu dinheiro lá em um percentual? Todas elas. Todas elas têm. Você como dividiu eu falei, bastante os ovos aqui, né? Com certeza, meu. A Pluricel um pouco mais, porque eu acabei capitaneando o investimento da primeira rodada, né? Então, eu acabei colocando um pouco mais, mas tem investidores ali super relevantes nessa empresa e a gente curiosamente colabora. Aqui tem mais relacionamento aqui com a área médica. Com a área médica. E esse era o meu papel, conseguir traduzir a linguagem de startup para o investidor de uma forma que fosse entendível, né? Para que ele colocasse e apostasse numa empresa que é, fantástica, meu. Bem, bem legal. Muito legal. A gente tem também aqui um quadro, Fábio, que eu chamo de atitudes empreendedoras. O que você faz, o que você tem feito para continuar com o sangue empreendedor, né? Eu, por exemplo, consumo podcast, eu leio alguns livros, leio alguns resumos também para encurtar o tempo e dividir conteúdos, alguns eventos que eu frequento. O que você tem feito de atitude empreendedora aí que você pode dar uma dica pro cara que tá do outro lado do fone lá? Cara, bom, eu leio muito,
né? Eu tô num momento bem de leituras filosóficas, então tem um ano e pouco que leio muito filosofia, então você pegar... E é engraçado, cara, porque esses pensadores, eles, há muito tempo atrás, tinham insights, conceitos, ideias muito semelhantes ao que a gente vê no mundo hoje. Então, gosto de ler bastante. O que tá na sua cabeceira lá hoje, atualmente? Cara, 50 ações de filosofia, alguma coisa assim. Eu sei que era 50 tons de cinza. 50 ideias de filosofia. Eu levei um susto Eu aqui. também levei um susto. 50 tons. Não, cara, sou um cara super, super liberal, É isso aí. Pra mim tá tudo bem. Você escuta podcast também? Confesso que eu escuto pouco. Só o Empreenda Cast, atualmente. Ah, então, agora vamos ouvir o Empreenda Cast, É isso aí. E eventos, você tá em tudo que é lugar, né? A última vez eu te encontrei lá no RIS, né? Exato. 2018. Tava lá também com o standzinho da Dockway. E você, empreendedor aí, você deve estar tomando essas atitudes, né? Teria que estar tomando, né? Se não tiver, chegou a hora. Frequente espaços de coworking como esse que a gente tá aqui na WeWork. A gente tá tomando cerveja, né? A minha vinheta é empreendedorismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Esqueci de falar da cerveja. A gente tá tomando aqui uma Stella. O Wellington já queimou a largada. Ele já entrou um pouquinho alto no episódio. Tá bem soltinho agora, mas a cerveja também reúne, né? Péssima imagem minha que você tá levando, Gustavo. Péssima imagem. O Fábio tomou café, né, com a gente aqui. Tudo isso daqui, cara, eu tenho um patrocinador. Uma das atitudes foi bater na porta de uns caras e falar: cara, eu tenho uma ideia maluca, eu já tenho um podcast que roda aí de cerveja, eu queria fazer um de empreendedorismo, que eu sou apaixonado. E aí eu encontrei o Alexandro, que é dono do grupo Verity, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital. Ele também está precisando de empreendedores, de gente legal para trabalhar lá. Então, se você quer trabalhar numa empresa bacana, se você quer encontrar oportunidades, você vai lá no site verity.com.br, Verity com Y no final, vai lá no link Trabalhe Conosco, confira as oportunidades, e lá no grupo no Facebook também a gente vai fazer alguns eventos lá na sede da Verity pra gente trocar a figurinha e construir negócios juntos. Fábio, muito obrigado por você ter topado conversar, sempre bacana, a gente já fez inúmeras reuniões, algumas que a gente precisou dar a mão para sair do outro lado, né? Nunca reuniões tensas. Eu sou um dos caras aqui que sempre fico do lado do fornecedor, da startup, independente da empresa que eu estiver trabalhando, porque eu sei que coração de empreendedor o cara quer resolver, o cara não quer fugir, né? Sem dúvida. Então a gente já teve inúmeras reuniões, muitas delas conversando algumas coisas que a gente falou aqui. Agradeço de coração por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui, meu. Muito bacana a história. A Beatriz é... Cofundadora, eu acho que você tem que levar ela nos pits, né? Daqui a pouco ela vai ter gogó pra falar também como é que o papai, né, construiu Sem uma empresa. dúvida. Futura líder, né, da empresa. futura líder, herdeira. E vai ser uma história bacana pra ela contar daqui uns anos. Obrigado mesmo por ter topado. Eu Você que também, agradeço. Eliton, de ter entrado aqui. Você veio pela cerveja e acabou ficando pro papo, né? Pois é, cara, foi mais legal do que eu imaginava. Vim só pela cerveja free, mas é sempre bom a gente ter contato com umas histórias dessa como a do Fábio, muito boas, que a gente já conhece aqui de um tempo, e trocar essas ideias aqui, essas experiências. É isso Muito aí. bom. Você que acabou de receber essa dose de adrenalina aí, empreendedor, espero que tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast. Lá o site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe como agitador de inovação. Esse cargo não existe, foi eu que criei, e a minha esposa Red Hunter briga comigo todos os dias. Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, dá essa moral pra gente. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas e o comentário que eu vou ler tudo isso. Obrigado e até a próxima História Empreendedora. Valeu! Esse podcast foi editado por Thiago Lima.